Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, camarada. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e hoje a gente vai debater a dialética e Lukács. No vídeo passado a gente debateu Adorno e a dialética, tá? Vamos direto para o assunto. Lukács destaca-se na questão da dialética já na juventude dele, quando ele se torna marxista, que ele fala o seguinte: o ponto de vista do marxismo não é a centralidade da economia, mas o ponto de vista do marxismo é que o todo, a totalidade é que o marxismo busca. Então, a posição do marxismo, segundo Lukács, é a busca da totalidade, a compreensão da totalidade, e não da economia em si, tá? Então, essa é a posição que Lukács abre assim, sua fama na questão da dialética. Mas ele vai desenvolvendo com o tempo várias contribuições e são, assim, por exemplo, eu sou trotskista, né? Eu reivindico Cusi também, Lukács, eu tenho essa mistureba, assim, vamos dizer assim. E, e mesmo assim, por exemplo, Cusi e Lukács são adversários, mas eu absorvo coisas das duas. Lukács tem muitas contribuições, mais do que Trotsky, por exemplo, para a dialética. E isso é um valor em si, né? E uma das contribuições centrais do Lukács é a questão da continuidade e da descontinuidade, que é o que eu vou debater aqui, tá? Primeiro eu vou explicar como é essa questão da continuidade e descontinuidade em Hegel, para a gente então passar melhor para Lukács. Descontinuidade, lembra que na dialética os opostos são idênticos, ou tem uma unidade. Então você tem aqui uma caneta, certo? Essa caneta, ela é discreta. Ela é discreta por quê? Porque ela tem limite, ela tem fim, ela é uma coisa pontual. Ao mesmo tempo, ela é contínua, porque ela tem uma extensão. Então, há uma unidade dos opostos na coisa. A caneta é tanto discreta, porque ele tem um limite, ele tem uma duração, né, no espaço, quanto é contínuo, porque ele tem uma extensão contínua. Isso é a primeira forma da gente pensar dialeticamente a questão do contínuo e do discreto, que são opostos, uma coisa que continua, uma coisa que não continua. Ou seja, a caneta continua, ela é contínua, mas ao mesmo tempo ela é discreta, porque ela tem um limite, tá? Isso é uma forma de ver. A segunda forma é que eu vou explicar agora. Essa caneta é contínua, mas ela é feita de discretos, ou seja, a caneta é feita de átomos, de partículas. Então, vários discretos se unem para formar uma caneta, tá? A caneta é contínua, mas ela ao mesmo tempo é discreta porque ela é feita de partículas, de átomos, de moléculas. A união desses discretos, que são partículas, átomos e moléculas, forma um corpo extenso que é contínuo, tá? Então veja, a gente tem duas interpretações por contínuo e discreto. Uma é que a caneta é extensa, mas tem limite, então ela é contínua, mas é discreta. Ou uma outra interpretação, que é a segunda interpretação que eu exponho aqui para você, que ela é contínua, ela é uma coisa que tem extensão, mas ela é feita da reunião de discretos, da reunião de partículas. Então as partículas reunidas, ou seja, os discretos reunidos, formam algo contínuo, certo? Aí são duas interpretações do que é contínuo e do que é discreto. A gente pode traduzir a ideia de contínuo e discreto, em vez de contínuo e discreto, em vez de usar a palavra discreta, a gente usa a palavra descontínuo, que é um outro nome, tá? Mas ele é melhor porque ele dá a ideia de movimento. Algo, o Lukács ele trabalha o conceito de contínuo e descontínuo. Eu vou ter que dar um exemplo prático que vai exigir um pouco mais, mas vai valer a pena. Por exemplo, existia um consenso no ensino de história que o renascimento no final da Idade Média foi uma ruptura com a Idade Média. Então, o renascimento cultural, político e tudo mais, aquele movimento renascentista era uma ruptura com a Idade Média. Tá? Depois veio uma outra posição que dizia, não é uma ruptura com a Idade Média, com o feudalismo, é uma continuidade. Diz exatamente o contrário. Que, por exemplo, valores de valorizar a tradição, valorizar o mundo grego, valorizar as formas, valorizar. São ideias que já vinham da Idade Média, que já vinham do feudalismo e foram só repaginados, foram só acentuados no Renascimento. Então a gente tem duas posições opostas. Ou há uma descontinuidade, ou seja, há uma ruptura do Renascimento com o mundo anterior, medieval, ou uma continuidade. Não é uma ruptura, mas uma continuidade com o mundo medieval, o Renascimento.
As duas posições estão certas, tá? O desenvolvimento dos valores medievais da sociedade medieval levou um salto, que foi o Renascimento. Então, veja, há uma continuidade na descontinuidade e há uma descontinuidade na continuidade, tá? Então, há uma continuação dos dois no Renascimento. Então, você tem que investigar na prática e ir ao estudo e saber o que é que continua naquilo que muda e o que é que muda naquilo que continua, tá? Isso você não tem como saber logicamente a priori, você tem que estudar o objeto de estudo. Mas você já vai capacitado de saber que tem continuidade na descontinuidade e tem descontinuidade na continuidade. A gente só tem que medir como, na realidade. Nisso ele tá, o Lukács explicando continuidade e descontinuidade como um movimento. Veja, eu não estou explicando como coisa, que é contínua e discreta, mas como um processo. É uma grande renovação do Lukács e ele faz isso criticando Engels, né? Que Engels adota muito a negação da negação, tá? Veja bem, o Lukács disse que isso é um problema do Engels, mas em Marx também tem negação, o conceito de negação da negação. O que é a negação da negação? Por exemplo, você tem a árvore, ela é negada pelo broto, que é negado pela flor, que é negado pelo fruto, e vai fazendo um ciclo de negação da negação. A semente é negada e se transforma em árvore, que é negado se transforma em flor, que é negado se transforma em fruto. Então há um processo de negação da negação, em que a coisa vai mudando e retornando, mudando e retornando. O que é que o Lukács diz? Isso não é um processo de negação da negação, que afirma, nega e depois nega a própria negação. É um movimento, a afirmação de algo, esse algo é negado e essa própria negação depois é negada numa nova negação e isso vira um ciclo. O que é que o Lukács diz? Não, o processo é de contínuo e descontínuo. Por exemplo, você tem a semente vira planta, que vira flor, que vira fruto, que vira semente, que vira planta, que vira flor, certo? Esse processo é uma mudança externa, as coisas externamente estão mudando, mas há algo que continua. Nessa descontinuidade da mudança tem uma continuidade do que permanece, que no caso é o DNA, vamos dizer assim. Uma das coisas que a gente pode dizer que é o que continua é o DNA. Então, esse DNA que permite a mudança, porque ele dá as informações para o desenvolvimento da árvore, do fruto, da flor, esse DNA permanece na mudança. Então você tem um ciclo em que há a mudança da semente para a planta, para o broto, para a planta, para a flor, para o fruto, que volta depois. Há um processo de mudança, de descontinuidade. Mas há algo que permanece, que é no caso o DNA da planta. Há algo de permanente nessa mudança. Então o Lukács disse que, criticando o Engels, mas não tendo coragem de dizer que Marx também adota, ele critica a negação da negação e foca na dialética do contínuo e descontínuo, daquele que continua naquilo que muda e aquilo que muda naquilo que continua, tá? O que muda naquele que continua. Essa é a visão dialética. Eu acho que negação da negação tem um papel mais no social. Marx, no final do Capital 1, ele fala que haverá o socialismo é uma negação da negação, porque no fim do feudalismo o trabalhador perdeu suas forças suas ferramentas, ele foi expropriado de tudo, da terra, das ferramentas. Então vai ter uma expropriação dos expropriadores, ou seja, uma expropriação da burguesia. A classe operária que perdeu as ferramentas, as condições de produção, vai expropriar quem lhe expropriou, que foi a burguesia. Então vai ter uma expropriação da expropriação, uma negação da negação. Marx conclui o Capital com essa frase, negação da negação. Ou seja, pelo menos no social, a negação da negação continua válido, tá? Ao que parece. Vai que Marx está errado e Lukács está certo, tá? Em negar a negação da negação. De qualquer forma, a ideia de continuidade e descontinuidade está correta também, tá? Você tem continuidade e descontinuidade, que a coisa é contínua, é extensa, mas é discreta porque ela tem fim, né? Ela tem limite, mas ao mesmo tempo ela é contínua porque ela tem extensão, mas ela é discreta porque ela é reunião de discretos. Discretos aqui são átomos, moléculas, partículas. Ela é uma reunião. A reunião dos discretos forma algo que é contínuo.
pela reunião dos discretos, formar algo que é contínuo, que é a caneta, tá? É, e também a renovação do Lukács, que é botar esses conceitos mais em movimento, que é o que eu faço também em dialética. A ideia em vez de traduzir como do alemão como discreto, você traduz como descontínuo. Então, no processo, há algo que permanece, você tem que investigar o que é que permanece na mudança, e você tem que ver o que muda naquilo que permanece, tá? Então, você tem uma dialética de mudança e permanência, de contínuo e descontínuo, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. O próximo vai ser sobre Trotsky e a dialética, e a gente se vê, tá bom?